agora eu convido você para acompanhar com a gente uma reportagem especial sobre a criação de abelhas sem ferrão. Vocês já viram elas por aqui no Bahia Rural? São as nossas abelhas nativas, inofensivas, importantes para o equilíbrio ecológico, para a polinização da agricultura e que vêm sendo cada vez mais criadas em espaços urbanos, em casas, apartamentos, lajes. E esta semana a nossa equipe foi conhecer de perto um espaço de criação de abelhas sem ferrão que surgiu durante a pandemia. É o meliponário da família Sangalo Cage. Acompanhe comigo. Estamos numa área de Mata Atlântica, litoral norte da Bahia, Praia do Forte, um espaço cercado de reservas naturais. Embaixo de uma enorme castanheira, as abelhas sem ferrão agora têm um lar. É o meliponário da família Sangalo Cage. Nas colônias instaladas em caixinhas, as abelhas trabalham intensamente. Saem em busca do pólen nas flores e voltam para reforçar o estoque de mel. 5 horas da manhã, nasceu o sol, elas começam. Parece um aeroporto tipo de Congonhas. Avião subindo e descendo, as abelhas entrando aqui. A relação do nutricionista Daniel Cage com as abelhas é antiga. É uma relação já de família, de muito tempo. Meu avô, há 50 anos atrás, ele era bem conservacionista, assim, sabe, em defesa da natureza. Ele começou a criar abelha, e abelha com ferrão, na época ápice, né? E aí, meu tio Babo, que é conhecido como Babo do Mel, que mora hoje em Tapetinga, seguiu os passos de meu avô. E eu, minha infância toda, indo na fazenda, fui criado tudo com isso. Com a pandemia, a ligação da família com as abelhas se tornou ainda mais forte e ganhou um novo sentido. A pandemia foi um catalisador. Eu comecei a sentir essa necessidade de me conectar mais com a natureza, morando no apartamento, no primeiro mês, aquela coisa bem difícil, né, ansiedade, e as crianças nervosas em casa, aquela coisa, né, do enclausuramento. E aí, nessa sequência, eu falei, poxa, eu vou criar as abelhas. Eu falei, poxa, eu tenho filho em casa, não dá para criar abelha com ferrão, né, porque é arriscado a questão da alergia e tal. Mas tem as abelhas sem ferrão. Quando eu decidi criar as abelhas, eu fiz o curso de doutora Gina, o curso básico, e aí falei, pronto, já vi como é que é. Doutora Gina é a professora e bióloga Generosa Souza. Considerada uma das maiores especialistas do mundo, a pesquisadora baiana estuda a criação e a conservação das abelhas nativas há quase 3 décadas. Sem abelhas, sem alimentos. Olhando para o nosso prato hoje do almoço, do jantar, do café da manhã, 75% veio ali por causa da polinização que as abelhas realizaram. Na casa da família Sangalo Cage, a instalação do meliponário começou em março do ano passado, com uma colônia que Daniel ganhou de um amigo. Botei ali o eucalipto, botei a casinha, aí comecei. Aí minhas filhas piraram, ficaram, papai, deixa eu ver as abelhas. Logo em seguida veio uma segunda colônia, uma terceira, e agora já são mais de 50. Esse modelo de meliponário é um meliponário coletivo, é um meliponário de condomínio, né, onde podemos colocar em prateleiras diversas caixas, no caso desse aqui para 100 colmeias, né, e é bem prático porque tudo pode ser feito aqui dentro do meliponário, o manejo, a divisão, a multiplicação, a colheita de mel. As caixinhas onde as colônias são instaladas também seguem padrões técnicos. Elas foram construídas por Halisson, o marceneiro que atua no povoado Riacho da Onça, no município de Queimadas. Há alguns anos também decidiu ajudar a multiplicar as abelhinhas. Eu acho que foi mais prazer do que arte. Na verdade, eu sou marceneiro, né, de móveis planejados. E a partir de um certo tempo da minha vida eu fui passar a criar abelhas, assim como o Daniel, buscar um refúgio, encontrei nas abelhas. Existem centenas de espécies. A mais comum na área de Mata Atlântica é a uruçu nordestina. Que é uma abelha nativa aqui dessa região, é uma abelha que já tem um protocolo de criação já estabelecido, ela já está na lista de abelhas que podem ser criadas aqui na Bahia. Mas atenção, não basta apenas querer criar abelhas. Na Bahia nós temos uma legislação, nós então temos permissão de criar as espécies de ocorrência na nossa região, né? Então temos que seguir aquele protocolo que está descrito na lei. O produtor rural se cadastra na Secretaria de Desenvolvimento Rural e, se for fazer transporte de abelha, na Secretaria, no CIAPEC, que é ligada à Agência de Defesa Agropecuária, a DAB. Então, seguindo todo esse protocolo, qualquer pessoa pode criar, tanto em ambiente urbano quanto em ambiente rural. As abelhas sem ferrão são tão mansas que é possível manejá-las sem equipamento de segurança. Isso facilita bastante, não é, Daniel? Verdade. Minhas filhas costumam me acompanhar aqui nesse processo, porque é a parte que elas mais gostam, né, de colher o mel, né, para fazer molho de salada, para poder
fazer qualquer receita que seja. E se fosse abelha apis, ninguém estaria aqui agora, né? Elas são tão inofensivas que a outra representante do meliponário, Sangalo Kate, a cantora Ivete Sangalo, postou nas redes sociais esta imagem em que aparece rodeada de abelhas sem ferrão. A cantora também se tornou defensora das abelhas e demonstrou com música a admiração que mantém pelas abelhas nativas do Brasil. Venha ver como dão mel as abelhas do céu. Venha ver como dão mel as abelhas do céu. Venha ver como dão mel as abelhas do céu. Venha ver como dão mel as abelhas do céu. Toda a família Sangalo Kate já está bem à vontade com as abelhinhas, inclusive as crianças. É muito bacana porque aqui acaba sendo uma aula de ecologia para as minhas filhas na prática, né? A área ao redor da casa, que já tem cara de zona rural, até com direito à criação de galinhas poedeiras, também vem se transformando por causa da presença dos insetos. Para aumentar as opções de alimentação, flores estão sendo cultivadas perto do meliponário. E além da horta, Daniel passou a plantar ainda mais. Foi assim que estão surgindo novas mangueiras, coqueiros e dezenas de árvores frutíferas. Um conhecimento trouxe o outro, né? O da planta para a abelha da planta. E aí aprendi na prática mesmo a plantar, né? A entender como é que é essa relação, né? Entre as espécies, entre os animais, né? E nas próximas semanas vão surgir mais abelhas por aqui. Nós viemos fazer a gravação agora porque é exatamente o momento de multiplicação das colônias. E é isso que eles vão fazer agora aqui e vão mostrar pra gente como é que isso acontece. A gente vai dividir ela aqui no meio. Vou deixar o ninho, né, que provavelmente é onde a rainha deve estar. A gente vai checar isso. E vai colocar nessa outra caixa aqui para se formar uma nova rainha. E se tem mais abelhas, tem mais mel. Atento à nutrição, Daniel preparou pra gente uma dica para usar no molho da salada. Esse aqui é um molho super simples, saboroso, saudável e muito prático. Então, a gente vai precisar de azeite de oliva, mostarda, mel, limão, pitadinha de sal e um pratinho de salada colorido como esse aqui. Vamos colocar um dedo de azeite. Aí eu venho aqui limão, qualquer limão. Eu venho aqui e vou espremer um limão, uma colher de chá cheia de mostarda, uma pitadinha de sal, então o famoso mel da Uruçu. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa. Só é tampar e ó, tá pronto. E aí, só é jogar na salada aqui. Ele é um mel exótico, é um mel que tem uma leve acidez, ele tem um cheiro de flor. Os benefícios nutricionais dos produtos das abelhas são fantásticos, né? Então tem o mel, que não é um açúcar apenas. O mel é fonte de vitaminas, de açúcares, né, que tem uma maior digestibilidade. O mel é rico em enzimas. O mel também tem efeitos terapêuticos como cicatrizante. Desde que a pessoa não seja diabética, né, qualquer pessoa pode utilizar mel. O que eu recomendo é entre 1 a 2 colheres de sopa por dia. Abelhas que produzem também bem-estar. É uma terapia para mim, sabe? Eu que sempre fui muito ansioso. E eu acho que a pandemia, ela veio muito com esse despertar de uma nova consciência. Menos competição, né, entre nós. Eu aprendi muito nessa pandemia, tanto com as plantas, com cultivar, de semear, nascer e acompanhar como a das abelhas. O desenvolvimento delas é uma questão de tempo. Existe um tempo para as coisas. Isso aqui, vamos dizer assim, me salvou desse clima doentio da pandemia, sabe? É um legado da pandemia, pela ser meliponário, Sangalo Kate, Covid. E a gente deve ser a mudança que a gente quer para o mundo, né?